Eu falo demais. Se vocês não me interromperem, enfim, eu falo pra caramba disso aqui. Aqui é praticamente tudo novidade para nós. Muitas Bombardeando vocês ferramentinhas com uma... escondidas aí. Isso aqui, esse filtro é muito bom. Vocês estão lá com 32 amostras. Deixa eu ver como é que ficaram os meus decays aqui. Aí você vê todos os decays. Eu quero ver todo mundo que tem mismatch. Especial, produto na placa. Quem vai fazer a segunda análise, né? Pô, vou ver aqui só o problema, só tudo que deu problema. Tudo que tem mismatch só em Exxon. Ufa, não tem nada. Só em Intron. Entendeu? Então, vocês podem... Esse desbalanço que você viu ali em DQ aparece bastante para gente. Geralmente a DQ5, geralmente ele aparece como homozigoto com a DQ5, mas ele tem um alelo que está mais lá embaixo, que é ou um DQ2 ou um DQ7. Acontece muito. Essa aqui é uma placa de um outro laboratório. Olha os DQs como é que estão ficando também, né? Tem alguns desbalanços. É interessante vocês reportarem. E aí, como é que vocês resolvem quando tem essa situação aí? Um DQ 0652. Como é que vocês resolvem quando tem essa situação de estar o segundo alelo ali para baixo? Geralmente a gente vê pela associação com o DR, que é mais comum. É que para a gente tem aparecido muito homozigoto, que não está associado ao DR. Você tem algum aí no software aberto nesse computador para mostrar? Que eu te mostro como é que dá para reanalisar. E tentar chegar no segundo call. Ou vocês me mandam. Me manda ali por e-mail. Eu mando, né? Por exemplo, o que vocês podem fazer? Se vocês conseguirem aí. Porque você vai pela associação, mas você não acha a tipagem aqui. Olha isso, como é que ficou. Eu baixando ali o cutoff dele, eu consigo... então você sabe fazer isso, né? Sabe vir aqui. Então, beleza. Ótimo. É isso aí, porque esse software... posso dizer que é quase que o único que tem isso. Os outros são mais travados. Eu acho que no TSV você também consegue mexer. Você consegue também alterar. Mas não é tão fácil assim. Você consegue alterar o cutoff do segundo alelo. Consegue. Você pode criar um protocolo... Oi? A gente resolve assim, geralmente. Não, com mas esse software, né? Vale a pena vocês mexerem nisso aqui. Por exemplo, esse, Será que isso é com? Aqui, se a gente observar, está dando um monte de mismatch no intro. E olha a diferença disso aqui para isso aqui, por exemplo. Está bem pequeno, mas aqui é o xão e aqui o xzinho, né? Aqui ele considerou ruído e aqui ele considerou heterozigoto pouco representado, né? Ele está bem próximo. Né? Mas vamos nos preocupar aqui com os exons, né? Será que é um alelo novo isso aqui? Poxa, bem difícil. Dá para ver que tem um monte de problema. Olha só. Onde que ele está dizendo que é novo? Que é um mismatch aqui e aqui. Só por esse padrão você já consegue ver que tem uma segunda coisa aqui que ele pegou como heterozigoto e aqui não. Sim. Então esse gráfico ele te dá essa dica assim. A diferença é que está 90-10 aqui. Desculpa, foi bem rápido. Tá? Olha ali, 90%, 10%. Tá vendo a proporção? Aqui, 90%, 9%. E aqui está 90-10. Então, não sei porquê, mas ele acabou dizendo, não, isso aqui é um ruído alto, isso daqui é uma heterozigose desbalanceada. Bom, se vocês sabem mexer lá no cutoff, alteraria aquele cutoff
E aí você usa o desequilíbrio de ligação, né, entre DR e DQ para fechar a tipagem, para confirmar. Mas essa é uma ferramenta bem legal. E aí você pode vir, poxa, tem um monte de problema no Intron. Vamos fazer o seguinte, vamos só olhar os Exons. Clica aqui, ó. Olha só os Exons e aí já vai descartar todos os Introns. Eu posso diminuir aqui, posso alterar também o algoritmo. Vamos ver se ele consegue fechar. O problema não é só quando você tem o desbalanço. O problema é quando esse desbalanço acaba diminuindo essa métrica aqui, ó, que é o delta signal to noise. Quando você tem um desbalanço, mas você ainda tem uma distância boa entre o menos representado e o ruído, tranquilo. O problema é quando você tem o desbalanço e o ruído está elevado, ou esse desbalanço é tão severo que fica muito próximo do ruído. Aí você não vê um padrão claro separando o sinal do ruído. Entende? Esse é o problema. Se você tem uma distância boa, você ainda consegue liberar. Ó, olha esse aqui. Isso daqui, será que isso aqui é um homozigoto? Olha só. Pouco provável. Sim. Caramba, deu quase um dropout, tá vendo? Olha, eu nem tinha olhado. Para mim, eu até dei essa sugestão. Esse gráfico aqui tinha que ter uma aba só para você olhar todos esses gráficos. Você vê esse padrão aqui, ó. Deixa eu olhar. Enquanto ele está realinhando aqui. Quando você olha esse padrão aqui, é muito diferente disso aqui, ó. Olha aqui. Agora, será que isso daqui provavelmente é alguma outra coisa? Vamos olhar o DR para ter uma ideia, ter uma dica. E aí vocês devem ser melhor. 384, 895. Melhor que eu nessa. Ó, 48 é um 32. 32, né? Foi embora esse 32, não apareceu. Será que a gente consegue recuperar ele aqui? Aqui está muito próximo, né? No Exxon 3, ainda está um pouquinho melhor. Deixa eu ver. Nossa, está muito ruim. Mas tem uma coisa aqui em 4%. E se vocês olharem, olha, só fica vermelho aqui na região de intro, né? De amplicon, tá tudo lá bonitão. Tem que ter bom cuidado. Qual a diferença? Não é isso aqui, não. Na verdade, eu geralmente eu mexo no. Eu mexi no lugar errado. É aqui, ó. Ah, tá. Então tá certo. Então tô Naquele certo. lado de baixo eu também mexi errado. Tá vendo? É que esse aqui. Esse aqui, você sabe o que é isso aqui? Cobertura? É. Então aqui tá 20. Se tiver 19, ele vai desprezar aquele call. Você pode diminuir isso aqui e aí ele vai começar a incluir aquelas regiões que a cobertura estiver muito baixa. Aqui tá 20. Você pode subir, pode diminuir, enfim. Legal. Tanto que aquele que eu reanalisei vai dar o mesmo problema, que eu mexi no lugar errado. Na verdade, até piorou. Então, vamos lá. Vamos botar Core Plus. Vamos tentar olhar só o Exxon 2. Ver se ele consegue pegar um padrão ali. Eu vou tentar analisar com o Classic lá, esse aqui, ó. Ele não pegou o segundo alelo.
É porque está muito próximo, né? Ele está achando como ruído ainda. Apesar de eu ter colocado no cluster 4%. Então, geralmente o cluster é o mais indicado. Mas o Classic está aí para investigar, para você olhar alguns casos. Aqui ele não pegou também. Se isso estivesse um pouco mais alto, ele pegava. Mas é porque o noise está 5 e mesmo assim ele não pegou. Não vai pegar, está muito ruim. E aí, pessoal, só para dar prosseguimento aí no que vocês estão acompanhando no vídeo, eu estou mostrando aqui mais uma vez aquela mesma amostra, né, com foco aqui no HLA-DQB1. E como eu tinha mostrado, nós colocamos lá no vídeo, a gente estava com uma suspeita se isso aqui era um homozigoto ou um desbalanço muito severo. Então, por esse gráfico aqui a gente já tem uma ideia que temos ali um segundo padrão, né? Um provável segundo alelo muito pouco representado. Então eu estava lá tentando, com as meninas, né? Tentando reanalisar essa amostra e faltou eu alterar um outro padrão, um outro setup, uma outra configuração aqui importante no vídeo, mas eu não consegui identificar o segundo alelo modificando apenas esse padrão, que só para lembrar, ele fica em 20, que é uma configuração que mostra, olha, até onde eu, software, devo considerar ali um segundo alelo. Até na proporção aqui mais ou menos de 20% é o padrão. Então, no vídeo, eu abaixo isso aqui bastante, lá para 4 ou 3, né? Na conversa que eu estava tendo com elas. E não funciona, porque mexendo só aqui não é suficiente, eu também preciso alterar esse valor, que é o valor de cutoff de ruído, de noise. Então, se eu não alterar esse valor, que é onde o software vai considerar, olha, desse valor para baixo é tudo ruído. Então, se eu estou tentando pegar um segundo alelo que está ali em torno de 3, 4% e eu boto meu cutoff de ruído em 14%, ele vai considerar aquilo ruído, de qualquer maneira. Então, para eu conseguir chegar num segundo call, eu precisei baixar isso aqui para 2. E aí, fazendo isso, eu dei o OK, né? Só selecionei os axons, foi o que eu fiz aqui nessa track. E aí, eu consegui chegar no segundo alelo, que é esse DQ0301, que ele acabou sendo muito pouco amplificado, mas o software consegue pegar ele aqui, eu vou tentar mostrar só os axons aqui para vocês. Ele consegue pegar aqui um padrão nessa região, tá? Talvez perdendo uma base ou outra, enfim, claro que isso aqui não é confiável, não é para a gente soltar esse resultado, mas só para a gente ter uma ideia de como a gente pode alterar esses valores, essas configurações do software, para conseguir tentar detectar um segundo alelo que seja pouco representado, no caso de um desbalanço aí muito severo. Tá? Então, um provável segundo alelo seria esse DQ0301. Tá bom? Então, só para confirmar aqui e passar para vocês aquela outra alteração, relembrando, não adianta eu mexer apenas nessa configuração do cutoff de segundo alelo se eu alterar esse valor para um valor que esteja abaixo desse daqui, por exemplo. Se eu colocar aqui 12, eu tenho que vir aqui e dizer, olha, então considere tudo que é ruído pelo menos de 11 para baixo. Então, nesse caso aqui, eu tive que ser bem mais agressivo, trabalhar com 3 e 2.